Esse é o Infinito, e no episódio de 1 hora de hoje vou falar sobre os lugares mais inexplicáveis e misteriosos do nosso planeta. Eu vou mostrar lugares que desafiam as leis da física, a Estrada do Inferno e a Estrada da Morte. Você vai conhecer os mistérios do Triângulo das Bermudas e da zona de exclusão de Chernobyl. Também vou mostrar lugares assustadores descobertos no Google Maps. Sente-se e relaxe, tem muita coisa para ver. Cachoeira de cabeça para baixo. A ilha mais populosa do arquipélago havaiano, Oahu, é conhecida por sua natureza incrível. É aqui que se encontra a Cachoeira Waipuia, também conhecida como a Cachoeira de cabeça para baixo. Ao contrário das leis da gravidade, ela flui não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Mas por quê? A razão é que a água cai do topo da montanha para baixo. Mas aí o vento, que é comum nesses lugares, pega a correnteza e a leva até a nascente da cachoeira. Quanto mais forte é o vento, mais brilhante é a impressão da anormalidade da cachoeira. Vale de Jatinga. Imagine, você está passeando por um vale à noite. Nada de ruim pode acontecer, quando de repente dezenas de pássaros começam a cair sobre você. Não, eles não surtam e decidem atacar você. Eles estão precisamente caindo sobre você e no chão em um estado de fraqueza e desmaio. Parece loucura, eu sei, mas tal lugar não é ficção. O Vale do Jatinga, localizado no estado indiano do Assam, há muito tempo assusta os cientistas com sua estranheza e confunde as pessoas ao redor do mundo. O Vale do Jatinga há muito tempo é conhecido como o Vale dos Pássaros Cadentes. Uma vez por ano, bandos de pássaros chegam aqui, quase inconscientes, muitos deles caindo do céu no vale. Durante esse tempo, os pássaros circulam tão baixo que alguns habitantes até os derrubam com gravetos, e então cozinham a presa fácil em uma fogueira. Os pássaros que caíram no chão não resistem de forma alguma. Uma pessoa pode pegá-los sem qualquer problema, e os pássaros não sairão de suas mãos. Tudo isso soa muito estranho e assustador, mas o mais assustador é que a razão para tal comportamento dos pássaros é desconhecida. Os cientistas apenas especulam. Segundo eles, existe uma anomalia geomagnética na área. A versão não é ruim, mas por que a anomalia só aparece às vezes e afeta apenas os pássaros? Ornitologistas lavam as mãos e os habitantes locais têm certeza de que os deuses os recompensam por uma vida justa enviando presas fáceis. Newgrange. Newgrange é uma estrutura de culto megalítico incomum, localizada na Irlanda, cerca de 40 km ao norte de Dublin. É uma das estruturas mais antigas, não apenas da Irlanda, mas do mundo todo. Os cientistas acreditam que é 700 anos mais velha do que as pirâmides egípcias. Na verdade, Newgrange é um túmulo de galeria. No entanto, os pesquisadores ainda não sabem para quem exatamente foi construído esse longo corredor com sala transversal. Ao mesmo tempo, nem todos os estudiosos concordam que Newgrange é exatamente uma tumba. Alguns acreditam que é um observatório. Porque durante o solstício de inverno, a luz do sol da manhã penetra pelo buraco acima da entrada e ilumina a sala por dentro. Mas isso não é tudo o que é interessante. Esse lugar é misterioso porque parece que foi construído não há 5.000 anos, mas muito mais tarde. Ainda não se sabe como os povos antigos foram capazes de construir uma estrutura tão perfeita, que não só foi capaz de resistir, preservando sua aparência original, mas também de se manter totalmente à prova d'água por 5.000 anos. Ilha da Páscoa. Essa ilha é interessante por vários motivos. Em primeiro lugar, é uma das regiões mais remotas do mundo. A área habitada mais próxima fica a cerca de 2.000 km, e os turistas têm que nadar ou voar 3.500 km até o Chile, ao qual pertence a ilha. Mas é claro que a principal característica da ilha não é o isolamento, mas as estranhas estátuas Moai. Estátuas enormes de 3 a 10 ou mesmo 20 metros de altura, pesando mais de 10 toneladas, ainda intrigam a ciência. No caso dos Moai, nem tudo está claro. Não se sabe exatamente como essas estátuas foram feitas, como exatamente foram colocadas na ilha e, o mais importante, por que foram feitas. Mas a Ilha de Páscoa é interessante não apenas pelas estátuas, mas também pelas estranhas tábuas de madeira chamada rongo-rongo, os quais estão escritos as escrituras dos antigos aborígenes locais. Assim como as estátuas, o propósito do rongo-rongo é desconhecido. Em geral, a Ilha de Páscoa é um mistério. O mistério desse lugar ainda não foi resolvido, o que faz com que toda essa ilha pareça um ramo de algo estranho na Terra. Monte Kailash. Há muitas montanhas incríveis na Ásia. Todo mundo conhece o Monte Everest. Mas você sabe sobre o Monte Kailash? Embora não seja a montanha mais alta da Ásia e do mundo, é definitivamente a mais misteriosa.
Ele está localizado no Tibete e é o mais alto da região. Sua altura é de cerca de 6,5 a 6,6 quilômetros. O Monte Everest é mais alto em até 2 quilômetros, mas já foi escalado mais de 1000 vezes. No entanto, ninguém conseguiu chegar ao cume do Monte Kailash. Aqueles que tentaram dizem que escalar essa montanha é incrivelmente difícil e difícil de explicar. Mas qual o motivo? Os cientistas não podem dar uma resposta exata, mas os habitantes locais acreditam que o motivo é que o Monte Kailash é o centro do universo e que o próprio grande deus Shiva habita em seu cume. Eles acreditam que é impossível subir ao topo por causa do poder de Shiva, que ressoa na montanha. Mas isso não é tudo. Existe outro mistério relacionado com essa montanha. Se você olhar para o Monte Kailash, verá que a montanha é representada por uma forma piramidal. Os pesquisadores dizem que as facetas são orientadas quase perfeitamente para as direções cardeais. Por essa razão, muitas pessoas acreditam que Kailash não é uma montanha, mas uma estrutura feita pelo homem deixada por uma civilização desconhecida ou mesmo alienígena. Catacumbas de Jihlava. Jihlava é uma cidade no sudeste da República Tcheca. Uma de suas principais atrações são as catacumbas, cujo comprimento chega a de 25 a 30 quilômetros. As catacumbas percorrem toda a cidade. Antes eram minas para minerar prata e depois eram usadas para as necessidades domésticas. Essas catacumbas têm vários segredos. Arqueólogos que trabalharam nas catacumbas disseram que em alguns lugares se ouvia um som de órgãos. Em uma das passagens, encontraram uma escada brilhante que emitia luz avermelhada. Histórias semelhantes foram contadas por turistas que visitavam as catacumbas. Entre outras coisas, eles alegaram ter encontrado fantasmas sob o solo. Arqueólogos e turistas foram examinados. A versão que eram alucinações em massa foi excluída. Os cientistas ainda não conseguiram desvendar o mistério desse lugar e descobrir as causas de fenômenos misteriosos no subsolo tcheco. A Cordilheira de Medveditskaya. Essa cordilheira é uma cadeia de pequenas colinas dispostas em forma oval. Está localizada no Oblast de Volgogrado. Os moradores locais consideram a cordilheira um dos lugares mais misteriosos do planeta. De acordo com testemunhas, objetos voadores não identificados costumam aparecer lá. Raios também atingem a cordilheira. Eles podem atingir as mesmas árvores várias vezes, até que restem apenas bases carbonizadas. Bolas de raios que voam baixo acima do solo não são incomuns aqui. Também é interessante que sob o solo a cordilheira é literalmente crivada de túneis misteriosos. Os locais foram atribuídos a todos os tipos de origem. Foram chamados de bases secretas do governo, vestígios de civilizações antigas e uma rede de transporte mística. Mas ninguém conseguiu descobrir o que exatamente são os túneis. E que mistério a Cordilheira de Medveditskaya guarda? Floresta de Hoia. A Romênia é considerada um dos lugares mais misteriosos do mundo. Só a Transilvânia vale muito, porque de acordo com lendas e contos, era aqui que morava o Conde Drácula. A Romênia é associada a vampiros e outros horrores, mas há algo mais nesse país que é assustador e misterioso. A Floresta Hoia. Essa floresta está localizada perto da cidade romena de Cluj-Napoca. Parece uma floresta comum, que não difere em nada e não tem nada de incomum. Mas de acordo com os moradores locais, existem algumas coisas assustadoras e estranhas acontecendo na floresta. Eles chamam o local de Triângulo das Bermudas romeno, porque vários fenômenos paranormais foram registrados aqui mais de uma vez. Acredita-se que a floresta seja mal assombrada e que os OVNIs costumam vir aqui. Além disso, acredita-se que se você tirar uma foto nessa floresta, a foto mostrará um rosto assustador desconhecido. Pode parecer que tudo isso é apenas uma isca para turistas, mas até os turistas estrangeiros concordam com os turistas locais. Os cientistas, por outro lado, lavam as mãos. Não sabem exatamente qual é a razão da estranheza dessa floresta romena. Baalbek. A antiga cidade de Baalbek, que fica no Líbano, já foi um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Mas hoje está quase totalmente destruída e esquecida. E é uma pena, porque esse lugar é um dos lugares mais misteriosos e inexplicáveis do planeta. Um dos locais mais interessantes da cidade são os terraços. Sua peculiaridade é que são revestidos com enormes blocos de pedra pesando de 300 a 1000 toneladas. E um dos megalitos locais, chamado Pedra do Sul, pesa mais de 1000 toneladas. Só para se ter uma ideia da escala, apenas alguns blocos da Grande Pirâmide de Gizé pesam 15 toneladas, mas isso não é tudo. Os blocos em Baalbek são empilhados com incrível exatidão e precisão. Mesmo uma agulha de costura fina não pode passar entre alguns deles. Mas como os povos antigos poderiam criar algo assim?
Se não podemos criar uma cópia de tais blocos de pedra mesmo com a tecnologia moderna? Além da Pedra do Sul em Baalbek, existem várias outras misteriosas pedras gigantes no mundo. Em seguida eu vou falar sobre a enorme pedra e também vou mostrar lugares e objetos interessantes que desafiam as leis da física. A bola de manteiga de Krishna. Segundo a lenda, os deuses colocaram essa pedra na encosta de Mamallapuram como um lembrete ao povo de que o impossível é possível. Com o passar dos anos, entretanto, o marco não era mais conhecido como a Pedra Celestial. De acordo com algumas fontes, a Pedra do Deus do Céu foi renomeada para a bola de manteiga de Krishna pelos guias locais. A rocha de 250 toneladas é famosa por sua localização incomum. Ela está pendurada na encosta, inclinando-se a 45 graus. A pedra gigante equilibrada tem 6 metros de altura e 5 metros de diâmetro. A pedra gigante, que é popular entre os turistas, está suspensa na encosta há séculos, mas nunca escorregou colina abaixo ou mesmo se moveu, embora tenham sido feitas tentativas de empurrá-la. A se crer nos historiadores, a primeira tentativa foi feita no século XII. Na época, o rei local queria mover a pedra divina para mantê-la longe das mãos dos escultores. De acordo com a lei, danificar a pedra era proibido, mas a ideia de moldá-la ocorreu a muitas pessoas. Apesar das boas intenções do rei, os habitantes locais não moveram a pedra, e o rei teve que abandonar seu plano. Outra tentativa foi feita no início do século XX. Em 1908, o governador de Madras, Arthur Lawley, pretendia remover a pedra do morro. Ele temia que a pedra pudesse rolar a qualquer momento e destruir os prédios da cidade ao pé da colina. 7 elefantes foram usados para mover a pedra, mas a rocha não se moveu 1 centímetro. Parece que para os cientistas modernos, a bola de manteiga de Krishna não deveria representar algum mistério. Hoje, os pesquisadores têm acesso a dezenas de métodos de análise diferentes e ultra precisos. No entanto, os cientistas não foram capazes de dar uma explicação coerente de por que há uma grande pedra em uma encosta íngreme que não pode rolar para baixo, mesmo com a força. De acordo com a teoria mais popular, a estabilidade da rocha é baseada na força de atrito e na localização do centro de gravidade. Pedra vacilante. É difícil imaginar, mas a bola de manteiga de Krishna da Índia não está sozinha em sua singularidade. Havia uma rocha semelhante do outro lado do mundo. Na cidade argentina de Tandil, houve uma vez um dos marcos mais marcantes da Argentina. Uma pedra que pesava cerca de 300 toneladas. E por que estou falando sobre isso no pretérito? O fato é que um dia a gravidade agiu, afinal. A pedra gigante há muito tempo atrai turistas para a encosta. As pessoas ficaram especialmente impressionadas com o fato de que a pedra balançava com as rajadas de vento, mas não se mexia, como se uma força mística tivesse acorrentado o monumento natural à rocha. Os viajantes não podiam acreditar no que viam. Depois de passar apenas uma noite em Tandil, de manhã eles correram imediatamente para verificar se a pedra havia caído. Os locais contam uma lenda interessante, segundo a qual a pedra apareceu na encosta há milhares de anos, quando uma divindade apareceu na terra. Foi ela quem ensinou ao povo vários ofícios e agricultura. Mas a divindade não ficou muito tempo entre as pessoas, embora tenha deixado uma marca em comum, uma pedra trêmula, que ficou na montanha até o momento em que o Filho do Sol retornou. Cerca de 100 anos atrás, algo inesperado aconteceu. A pedra caiu da rocha. Não se sabe o que causou a queda. A erosão do solo ou uma explosão durante o trabalho em uma mina são consideradas as suposições mais realistas. Seja como for, o povo da cidade ficou chocado com o evento. As pessoas ficaram tristes com a pedra vacilante por anos depois que ela caiu. Segundo uma versão, um certo morador local que queria se exibir para os turistas pode ter empurrado a pedra. Local sem gravidade. Existe um lugar na Terra onde a gravidade não funciona? Existe. Mas como é? Os blocos não estão caindo e as pessoas estão flutuando no ar? Na verdade, isso é um pouco diferente. Por 40 anos, os cientistas vêm tentando descobrir onde a força da gravidade desapareceu em uma grande área de uma região do Canadá, particularmente na área da Baía de Hudson. A gravidade nessa área e regiões próximas é extremamente baixa, muito mais baixa do que em outras partes do mundo. O fenômeno foi descoberto pela primeira vez na década de 60, quando o campo gravitacional da Terra foi totalmente estudado. 2 teorias foram propostas para explicar essa anomalia. De acordo com uma delas, o magma que flui do interior da Terra está constantemente girando e se movendo, subindo e descendo, criando correntes de convecção. A convecção puxa para baixo as placas continentais da Terra, o que reduz a massa nessa área e reduz a força da gravidade. Outra teoria diz respeito ao manto de gelo Laurentide, que cobria a maior parte do atual Canadá e do norte dos Estados Unidos. Esse manto de gelo tinha quase 3 km de espessura na maioria das áreas. Era muito pesado e pressionado sobre a Terra,
Mas há 10 mil anos o manto de gelo derreteu e finalmente desapareceu, deixando uma reentrância profunda na Terra. Como resultado, a área ao redor da Baía de Hudson tem menos massa porque parte da Terra foi empurrada para o lado pela camada de gelo. Menos massa significa menos gravidade. Uma estrada misteriosa na Coreia do Sul. Uma ilusão de ótica incomum foi descoberta recentemente em uma estrada da Coreia do Sul. Os habitantes locais curiosos vêm aqui a centenas para ver a anomalia por si próprios. Latas e garrafas vazias deixadas na estrada da ilha de Jeju irão obedientemente deslizar morro acima. Os turistas já verificaram isso mais de uma vez. E as autoridades do país rapidamente tornaram o local atraente para os turistas. E até colocaram uma placa indicando onde começa a anomalia da gravidade. Cientistas estão certos de que a anomalia não parece uma anomalia aqui. É tudo culpa da ilusão de ótica, que nos faz acreditar que a paisagem ao redor da estrada é plana. No entanto, é muito difícil acreditar nisso para quem viu a estrada com seus próprios olhos, especialmente se teve a oportunidade de sentar-se ao volante de um carro que subia uma colina. Em geral, o mundo está cheio de estradas estranhas e inusitadas. A seguir eu vou mostrar uma estrada que você não pode atravessar, várias estradas da morte onde você pode facilmente cair em um abismo, e uma estrada infernal de 666 quilômetros de extensão. No Golfo Francês de Bournemouth existe uma das estradas mais incomuns do planeta, a Passage du Goât. É incomum porque ninguém pode cruzá-la, mas como isso é possível? Na verdade, é bastante simples. A Passage du Goât é uma estrada das marés. Isso significa que o percurso é feito por água, conectando a ilha francesa de Noirmoutier com o continente francês. Ela é uma faixa de asfalto que corre no meio do mar. É impossível atravessar essa estrada, porque se a atravessar perpendicularmente, você encontrará água de qualquer maneira. A estrada é acessível para carros apenas algumas vezes por dia, quando a água recua, e a Passage du Goât abre por algumas horas. Durante esse tempo, os motoristas podem dirigir em um trecho de 4 km da rodovia federal, que segue ao longo da costa atlântica da França. No resto do tempo, a Passage du Goât fica inundada com até 4 metros de água, então nem dirigir e nem cruzar está fora de questão. A propósito, as autoridades francesas recomendam mesmo a todos os motoristas que percorrem essa estrada que levem barcos com eles, só por precaução. Estrada para lugar nenhum. Se a Passage du Goât não pode ser cruzada por motivos físicos, a estrada para lugar nenhum não aceita pedestres por outro motivo. A rodovia está localizada no Novo México, perto da cidade de Albuquerque. No século passado, essa rodovia não ganhava muita importância, mas tudo mudou no ano 2000, quando começou a sumir gente aqui. Desde o ano 2000, apenas de acordo com registros oficiais, 17 pessoas desapareceram sem deixar vestígios no trajeto. Não surpreendentemente, a rodovia logo adquiriu seu nome assustador, porque não está claro para onde exatamente os motoristas foram. A escala dos desaparecimentos é assustadora. Em alguns casos, famílias inteiras desapareceram aqui. Certa vez, uma família de Chicago desapareceu na estrada para lugar nenhum. Incluía um casal e seus 2 filhos. Eles queriam apenas dar um passeio pela estrada e apreciar a vista da cordilheira a qual a estrada leva, mas ninguém mais os viu. Muitos detetives, cientistas e até médiums tentaram desvendar o mistério, mas todas as suas tentativas foram em vão. Desde então, a malfadada estrada foi apelidada de o Triângulo das Bermudas de Overland. E agora ninguém consegue mais cruzá-la, por medo, e preferem nem mesmo se aproximar dessa terrível rodovia. Essa estrada pode muito bem ser chamada não apenas de misteriosa, mas também de muito perigosa, porque ainda não está claro o que exatamente está acontecendo lá. Prado das Fadas. O que poderia haver de mal em uma estrada com um nome tão bonito? Bem, na verdade, tudo. Prado das Fadas é um inferno, não uma estrada. A estrada mais perigosa do Paquistão, perto da região de Gilgit-Baltistan, está a 3,3 km acima do nível do mar. A trilha estreita segue diretamente ao longo das montanhas, de modo que de um lado o motorista vê uma parede de pedra da qual enormes pedras podem cair a qualquer momento, e do outro ele vê um enorme abismo no qual ele não quer cair. A fotografia se completa com uma superfície de cascalho, sobre a qual não é fácil passar, mesmo com um carro potente e confiável. Adicione muitas serpentinas retorcidas a isso. Tudo isso aguarda o motorista pelos próximos 16 quilômetros, dos quais ele jamais esquecerá. A propósito, essa estrada está em operação há várias centenas de anos e nunca foi retrabalhada. Portanto, vemos a versão original da estrada. Estrada de Karnali. Ficaremos um pouco mais na Ásia e iremos para o Nepal, onde fica a rodovia Karnali. É uma espécie de irmão do Prado das Fadas.
A estrada é semelhante à do Paquistão em muitos aspectos e, em primeiro lugar, são semelhantes em termos de perigo. No entanto, a rodovia Karnali é muito mais longa, tem cerca de 250 quilômetros de extensão e a estrada mata 50 pessoas todos os anos. Isso não é tudo. A falta de cercas, o risco de quedas de pedras, deslizamentos frequentes, um abismo enorme de um lado, uma trilha muito estreita e muito mais. Essa é uma combinação verdadeiramente infernal, certo? As autoridades tentam proteger os motoristas mantendo-os fora da estrada. Por exemplo, na maior parte dos anos os carros são proibidos de circular, mas isso não detém os moradores. Eles andam de moto, carros off-road e ônibus. Todos os dias você pode ver muitos carros aqui. Talvez os nepaleses sejam as pessoas mais corajosas do mundo. Pode ser, mas há outro motivo. A rodovia Karnali conecta dezenas de vilarejos locais e simplesmente não há maneira alternativa de chegar a algumas comunidades. Portanto, os nepaleses precisam dirigir nessa terrível estrada por sua própria conta e risco. Estrada da Morte. Mas mesmo essas duas últimas estradas, apesar de todos os perigos, são inferiores em epicismo à Estrada da Morte, na Bolívia. É um nome legal, não é? Infelizmente, também é verdade. As vítimas não são incomuns aqui, e são regulares. Em suma, isso é um pesadelo, não uma estrada. Dá até medo de olhar. Uma montanha enorme de um lado e um abismo gigantesco, sem ser separado por cercas do outro. Assim, os motoristas correm o risco de serem atingidos por uma pedra ou voar centenas de metros de profundidade. Mas isso não é tudo. A estrada não é alargada. A largura da pista é pouco mais do que 3 metros. Em uma pista tão estreita é muito difícil dirigir em geral. E agora imagine que você bate em um carro que se aproxima. Esse cenário não é incomum aqui. Um dos motoristas tem que dar ré, o que é extremamente perigoso e difícil nessas condições. Adicione a isso o terrível pavimento de lama e você terá a estrada mais perigosa do planeta. Isso é o que a maioria dos especialistas diz sobre a Estrada da Morte boliviana. Não sei o quão corajoso você tem que ser para dirigir aqui. Retornamos à Ásia, onde fica a rodovia Karakoram. Ela está localizada na passagem de Congerab, na Cordilheira Karakorum. A altura da passagem é de mais de 4,5 km. Ao mesmo tempo, a própria rodovia é a rodovia internacional mais alta do mundo, o que automaticamente a torna extremamente perigosa. Claro, em primeiro lugar estou falando sobre a grande altitude em que você pode sentir falta de oxigênio. Um motorista inexperiente indo nesta rodovia pode simplesmente se tornar vítima da falta de ar. Além disso, a área ao redor da rodovia apresenta alto risco de deslizamento de terra, e as más condições climáticas não são incomuns aqui. Por esse motivo, a rodovia fica fechada durante o inverno, pois nessa época é quase impossível dirigir nela, mas no verão a rodovia também é muito perigosa, então é melhor ficar longe dela. Estrada Cabul-Jalalabad. Os motoristas que planejam visitar o Afeganistão são aconselhados a ficar longe da estrada Cabul-Jalalabad. Essa rodovia conecta duas localidades com o mesmo nome e tem uma extensão de cerca de 60 km. Por muitos anos houve acidentes diários aqui, muitos deles fatais. Os moradores já pararam de manter registros de acidentes, porque absolutamente todo mundo conhece as características notórias da estrada de montanha aqui. A razão é simples. A maioria dos motoristas afegãos desconsidera sua própria segurança e dirige pelas curvas fechadas dessa estreita estrada de montanha a uma velocidade vertiginosa. E a velocidade e curvas fechadas não são uma boa combinação. E por último, outra estrada que você não gostaria de conhecer. Aqui está a rodovia Dalton. Mas por que ela está aqui nesse episódio? Onde estão os abismos perigosos? Onde está a trilha estreita e as montanhas com pedras caindo? Onde estão as estradas sinuosas mais perigosas? Ela não tem nada disso, mas isso não significa que seja segura. Essa rodovia fica no Alasca e tem 666 km de extensão. O número da besta é algo suspeito, não é? Isso é. A Dalton Highway bem poderia ser chamada de uma estrada danada, porque quase não há infraestrutura. Ao longo da estrada, o motorista encontrará apenas alguns pequenos povoados e alguns postos de gasolina. O resto do tempo é apenas uma estrada reta através do frio e agreste Alasca. Em muitos pontos não há serviço de telefonia celular e não há nada nem ninguém para ajudar. Isso significa que você precisa confiar apenas em si mesmo. Se o carro quebrar ou ficar sem gasolina, o motorista estará perdido. Mas mesmo a pista em si não é perfeita. Ela está coberta por muito gelo e buracos, então você pode facilmente se envolver em um acidente. As autoridades aconselham fortemente os motoristas a se prepararem para uma viagem com todos os equipamentos, ferramentas e mantimentos de que precisam caso algo dê errado. Escreva nos comentários qual dessas estradas você se atreveria a dirigir.
A seguir, vamos falar sobre um lugar tão misterioso como o Triângulo das Bermudas. Todo mundo sabe que muitas vezes navios e aviões desaparecem por lá, e ninguém consegue encontrá-los. Fique ligado para saber sobre os aviões desaparecidos no Triângulo das Bermudas, assim como a incrível história do piloto Bruce Gernon, que conseguiu sair daquela área assustadora. Você vai descobrir o que aconteceu com ele lá. Bruce Gernon é o nome do homem que conseguiu sair do Triângulo das Bermudas depois que coisas incrivelmente estranhas começaram a acontecer com ele. Além disso, acredita-se que Bruce tenha sido o único capaz de ter feito isso em geral. Bruce trabalhou como piloto. Em dezembro de 1970, ele voou para fora das Bahamas e estabeleceu um curso para Miami Beach através do Triângulo das Bermudas. Era um voo normal que deveria ter ocorrido sem problemas. Mas logo depois que Bruce ganhou altitude, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele viu uma nuvem de formato semicircular incomum. Como o piloto contou, no início a nuvem era pequena, mas quando ele voou até ela, estava na própria nuvem. Ela aumentou dramaticamente de tamanho. Ao mesmo tempo, de repente escureceu. O caminho do piloto foi iluminado apenas por flashes, que começaram a brilhar bem na frente de seus olhos. Quanto mais longe Bruce voava, mais os flashes o cegavam. O piloto ficou muito assustado e decidiu mudar o rumo. Ele virou o avião e voou de volta. Acabou sendo a decisão certa. Tendo virado o avião, Gernon viu algo como uma lacuna. O céu azul era visível através de um túnel formado. O piloto não hesitou em direcionar o avião para dentro do túnel, que já começava a se fechar. Felizmente, ele conseguiu voar por ela antes que ela fechasse completamente. Depois de um tempo, Bruce entrou em contato com os controladores de voo, que disseram que não podiam vê-lo no radar. Somente depois de toda aquela neblina, as nuvens se dissiparam. Os instrumentos da aeronave começaram a funcionar e os controladores determinaram a localização dele. Quando ficou claro para onde o piloto estava voando, todos ficaram chocados. Descobriu-se que o avião quase chegou ao seu destino. Embora cerca de 45 minutos tenham se passado desde o momento da decolagem, o voo em si não deveria ter durado menos de 1h30. Como o próprio Bruce sugeriu, o Triângulo das Bermudas, do qual ele milagrosamente conseguiu escapar, foi o culpado. O piloto acreditava que se não conseguisse sair daquele túnel, seu avião nunca teria sido encontrado. Na opinião do piloto, o Triângulo das Bermudas não estava apenas engolindo aviões e navios, mas era um fenômeno do espaço-tempo. O piloto acreditava que o triângulo ajudava-o a dar um salto no tempo. Segundo ele percorreu 100 km literalmente em 10 segundos, cortando o espaço-tempo. Apesar da interessante história de Bruce Gernon, sua explicação de toda a situação soa meio estranha, não é? Já é difícil acreditar em túneis, fendas e flashes tremeluzentes. Mas e se o piloto estivesse certo e toda a sua história fosse autêntica? Afinal, ele conseguiu tirar o avião do Triângulo das Bermudas quando as coisas começaram a ficar estranhas lá. Os mistérios do Triângulo das Bermudas começaram a ser discutidos ativamente apenas em meados do século passado, mas desaparecimentos místicos já ocorreram nessa região do Atlântico antes. O desaparecimento da tripulação Carol A. Deering é um dos mais famosos e misteriosos a esse respeito. Não é o nome do capitão do navio, mas o nome da escuna comercial americana de 5 mastros. O navio fez sua última viagem em janeiro de 1921. Carol A. Deering e sua tripulação foram vistos pela última vez perto do farol flutuante de Cape Lookout. 2 dias depois, o navio foi encontrado encalhado na Carolina do Norte, mas não havia tripulação a bordo. Em todos os outros aspectos, parecia que a tripulação estava escondida em algum lugar do navio. O jantar estava sendo preparado na cozinha e as velas estavam acesas. A tripulação nunca foi encontrada, e até hoje ainda não está claro para onde todos foram e como exatamente o navio ficou encalhado. Houve muitas teorias, mas muitos têm certeza de que foi o Triângulo das Bermudas que levou os marinheiros com ele. Pouco antes ocorreu outro misterioso desaparecimento. O navio americano USS Cyclops, usado como navio de carga seca, partiu em sua última viagem em março de 1918. Mais de 300 pessoas estavam a bordo, mais de 10 mil toneladas de minério foram transportadas nessa viagem. Mas nada disso foi encontrado, e o navio parecia ter ido embora. Nenhum sinal de alarme foi enviado pela tripulação. O navio parecia ter afundado na terra, ou melhor, na água. Mas nesse caso deve ter havido algum naufrágio, ou alguma coisa do tipo. Mas não, uma busca completa não produziu resultados. O USS Cyclops nunca foi encontrado. Durante as buscas surgiram várias teorias sobre o ocorrido, mas nenhuma delas conseguiu explicar adequadamente o desaparecimento de um grande navio com muita carga e 300 passageiros. Para mim, há uma única explicação. O USS Cyclops foi vítima do Triângulo das Bermudas, que nunca trará o navio de volta. O desaparecimento do navio, aliás, é reconhecido como a maior história do Triângulo das Bermudas. Lockheed R-7V-1. Vamos voltar para os aviões.
Se a aeronave de Bruce Gernon conseguiu sair da zona mística, o Lockheed R-7V1 permaneceu em algum lugar do Triângulo das Bermudas para sempre. O grande avião transportando 42 pessoas dos Estados Unidos ao Marrocos foi considerado uma espécie de Titanic aéreo do início do século XX na época. O avião estava muito melhor protegido do que outros aviões e era muito confiável. Em 30 de outubro de 1954, o avião deixou os Estados Unidos. Pouco antes da meia-noite, os pilotos fizeram contato pela última vez. Naquele momento já estavam na área do Triângulo das Bermudas. Eles não entraram em contato novamente e o avião desapareceu. Navios e aviões foram enviados para buscar o avião desaparecido, buscando a área onde o avião poderia ter desaparecido 24 horas por dia, mas não encontraram nada. Nenhum destroço, nenhum pertence, nenhum corpo. Em geral, nenhuma pista. Averill Tudor 4 Star Tiger. Essa aeronave foi outra aeronave que teve o azar de estar no Triângulo das Bermudas. Em 30 de janeiro de 1948, a aeronave voou de Santa Maria, nos Açores, para as Bermudas. Antes da decolagem, notou-se que o avião tinha problemas com o aquecedor, bem como a bússola, mas os pilotos decidiram voar com cuidado em baixa altitude para evitar rajadas de vento. Além disso, ele voava atrás do Lancaster, outra aeronave que transmitia informações meteorológicas. Mas essa tática não deu certo. Em algum momento, a comunicação com o avião foi perdida. O Lancaster pousou com sucesso em seu destino, mas Star Tiger nunca foi encontrado. 25 passageiros e 6 tripulantes foram dados como desaparecidos, e o incidente foi atribuído ao Triângulo das Bermudas. O que acontece no Triângulo das Bermudas, em primeiro lugar? Por que aviões e navios desaparecem com tanta frequência? Existe alguma explicação para isso? Sim, e existem algumas teorias alternativas e exóticas interessantes sobre isso que eu vou contar no final do episódio. Segundo uma das hipóteses mais ousadas, todos os acidentes que acontecem no Triângulo das Bermudas são culpa de um cometa. Os defensores da teoria acreditam que cerca de 11 mil anos atrás, um cometa caiu no local onde o Triângulo das Bermudas está localizado hoje. Esse corpo celeste pode ter propriedades eletromagnéticas especiais que afetam a operação de equipamentos e motores de navegação. Por isso, todas essas falhas na eletrônica dos navios. Uma teoria ainda mais ousada e exótica é que o Triângulo das Bermudas é empilhado com todos os tipos de portais. Aliás, uma delas foi contada por Bruce Gernon, o principal herói desse episódio. Como você se lembra, aquele portal era temporário. Voando através dele, Bruce reduziu o tempo de voo pela metade. Os defensores da teoria dos portais acreditam que existem distorções do espaço-tempo no Triângulo das Bermudas. Nessa parte do oceano, o tempo pode ser diferente e o espaço pode ser conectado com mundos paralelos. Finalmente, outra teoria alternativa. Provavelmente é uma das teorias mais inusitadas e exóticas sobre o Triângulo das Bermudas. Seus apoiadores acreditam que o Centro de Avaliação e Teste Submarino da Marinha Americana está envolvido nos desaparecimentos. Segundo os defensores da teoria, esse centro está envolvido em testes secretos de submarinos, armas e sonares. Os testes são realizados na área do Triângulo das Bermudas. Nesse caso, os desaparecimentos de aviões e navios podem ser atribuídos ao fato de que seus passageiros e tripulantes são apenas testemunhas que precisam ser eliminadas para não falar nada. Muito parecido com alguns filmes de Hollywood, certo? Mas por que não? Afinal, a história está repleta de casos em que as testemunhas foram eliminadas em um piscar de olhos. O desastre de Chernobyl em 1986 criou outro lugar misterioso e incomum. As consequências do desastre ainda obrigam a preservação da zona de exclusão ao redor da usina. Os segredos que essa área guarda ainda estão agitando a mente das pessoas. Mas que perigos espreitam nessa área? E quais achados locais assustam até cientistas experientes? Vamos descobrir. Muitos animais que estavam perto do reator no momento da explosão morreram em poucas horas. A floresta próxima ao reator número 4 também foi contaminada. Posteriormente recebeu um nome especial, passando a ser conhecida como Floresta Vermelha. Isso porque as árvores que receberam a maior parte das emissões de poeira radioativa durante a explosão do reator logo mudaram suas folhas de verde para laranja e vermelho acastanhado. No processo de eliminação das consequências do acidente, a Floresta Vermelha foi derrubada. No entanto, árvores enferrujadas ainda podem ser encontradas em Chernobyl. A radiação em torno da usina nuclear de Chernobyl é considerada alta até hoje. No entanto, os cientistas notaram que durante 35 anos de isolamento, a área ao redor da planta se transformou em uma espécie de reserva natural, que hoje abriga muitas espécies de animais e pássaros, inclusive os mais raros. A grande mídia tenta não discutir muito o assunto das mutações nas florestas de Chernobyl, mas ainda há exemplos famosos.
Ainda existem bagres gigantes que vivem em tanques de resfriamento perto da fábrica. Anos de vida tranquila e bem alimentada longe dos humanos permitiram que esses peixes crescessem até tamanhos inacreditáveis. As pessoas que estiveram perto das lagoas compartilharam vídeos na internet que mostram claramente que alguns dos bagres há muito ultrapassam os 2 metros de comprimento. No entanto, há rumores de que existem indivíduos maiores nas lagoas ao redor de Chernobyl. Os relatórios dos pesquisadores mostram que os corpos dos peixes realmente acumularam uma grande quantidade de radiação. Mas o crescimento desenfreado do bagre não tem nada a ver com isso. De acordo com os biólogos, os bagres com vários metros de comprimento tornaram-se assim simplesmente porque nada os ameaçou. Perdendo todos os seus inimigos naturais, os peixes longevos estavam crescendo porque ninguém os estava incomodando. O suprimento de comida de humanos também desempenhou seu papel. Muitas pessoas que passavam perto das lagoas não evitariam jogar uma guloseima para os gigantes. A zona de exclusão tornou-se uma reserva natural. Aqui você pode encontrar raposas, lobos, veados e javalis. Espécies raras de pássaros, incluindo corujas e águias, instalaram-se confortavelmente na área pantanosa. A radiação realmente não está mais afetando a fauna de Pripyat. Em 2014, os cientistas colocaram 42 câmeras ocultas sensíveis ao movimento em diferentes partes da zona de exclusão. Todas as espécies de animais que apareceram em vídeo foram monitoradas por um longo tempo. De acordo com o relatório, nenhuma grande anormalidade foi detectada. No geral, a imagem parecia quase perfeita. No entanto, o que os cientistas descobriram na floresta de Chernobyl surpreendeu o mundo inteiro. Mas antes disso, gostaria de falar sobre as pessoas que vivem na zona de exclusão. Sim, não apenas vivem animais em Chernobyl. Poucas pessoas sabem que algumas centenas de pessoas também moram aqui. Quase todos eles são operários e cientistas. Embora autocolonizadores vivam nas proximidades, são pessoas que se recusaram a deixar suas casas apesar do perigo. Um dos últimos censos de residentes de Chernobyl foi realizado em 2017. Naquela época, 84 pessoas foram declaradas nas estatísticas oficiais. Não é surpresa que a maioria deles são idosos que vivem em pequenas aldeias. Há pouco mais de 10 pessoas que vivem em cada uma dessas aldeias. No entanto, entre os autocolonos também existem pessoas que vivem sozinhas. Os colonos autônomos trouxeram aos cientistas uma surpresa inesperada. Mais recentemente, os pesquisadores descobriram um rebanho de vacas na zona de exclusão. Aparentemente, as vacas foram deixadas sozinhas quando alguns dos colonizadores se mudaram ou faleceram. Surpreendentemente, as vacas soltas aprenderam rapidamente habilidades de sobrevivência e aprenderam a suportar até mesmo os invernos mais frios. Parece que até os animais domésticos vivem bem sem humanos. A raiz do problema. Em 26 de abril de 1986, a destruição do reator número 4 desencadeou a maior liberação de radiação da história. Demorou 206 dias para eliminar as consequências da tragédia e 90 mil pessoas foram mobilizadas para construir o sarcófago. Os primeiros voluntários a chegar ao local foram vítimas de um grave enjoo causado pela radiação. Decidiu-se substituí-los por robôs, que constantemente quebravam e se recusavam a funcionar na zona de contaminação. Em seguida, soldados e outros trabalhadores, posteriormente chamados de liquidatários, foram enviados ao local da tragédia. Eles conseguiram erguer um sarcófago de concreto sobre o reator. Uma estrutura monumental deveria manter a radiação dentro da usina e também manter todos os outros longe dela. No entanto, o sarcófago foi concebido apenas como uma solução temporária. Aos poucos, suas paredes foram rachando e já 10 anos após o acidente, a área total dessas rachaduras era de quase 1.000 metros quadrados. Em 2007, um segundo sarcófago, dessa vez de aço, denominado Novo Confinamento Seguro, começou a ser construído sobre o primeiro. Foi comissionado em 2019. Já se passaram mais de 30 anos desde o acidente, e durante todo esse tempo as chuvas e os ventos continuaram a lavar a radiação das fundações do antigo sarcófago gota a gota. Mas para onde essa radiação estava indo? E quão longe ela se espalhou? Você não encontrará relatórios sobre isso em recursos oficiais. Aceleração de reação. Mesmo nas usinas nucleares mais modernas, o uso da água é inevitável. Aqui ele desempenha 3 funções ao mesmo tempo. Ele resfria, evapora, transformando-se em vapor e energizando turbinas, e diminui o movimento das partículas. No entanto, da mesma forma, a água não apenas retarda o movimento dos nêutrons, mas também acelera a fissão. De acordo com dados oficiais, o crescimento lento das reações de fissão radioativa no reator destruído da usina nuclear de Chernobyl é possível por várias razões. Mas basta que o aumento da taxa de reação já tenha sido reconhecido pela comunidade científica.
A intensidade das reações de fissão nos nêutrons depende da presença de um desacelerador. Nesse caso, o desacelerador é a água, que pode vir com a chuva ou com correntes do solo. A água desacelera os nêutrons, o que contribui para a taxa de reação de fissão nas massas de combustível. Além disso, quando exposto à radiação ionizante e quando o combustível seca, ele muda sua estrutura, o que também pode afetar a intensidade da fissão nuclear dele. É muito complicado? Infelizmente é. Ao mesmo tempo, os cientistas afirmam que o papel da água na aceleração da fissão ainda não foi totalmente estudado. É interessante notar que o novo confinamento seguro, que para a construção foi investido mais de 2 bilhões de euros, de fato não permite que a água da chuva entre no reator. Como resultado, o fluxo de nêutrons se estabilizou ou mesmo começou a diminuir na maioria dos pontos de ocultação. Mas e se a água da chuva suficiente já tiver entrado no primeiro sarcófago? Nos últimos anos, a atividade de partículas começou a aumentar em algumas salas de subreatores. Isso pode ser visto dentro da sala de codinome 305/2. É muito difícil entender os termos científicos? Bem, existem outras indicações de uma fonte de radiação poderosa dentro da zona de exclusão. A evidência pode parecer circunstancial para você, mas não a torna menos assustadora. Assim que as autoridades anunciaram a relativa estabilização da situação na zona de exclusão, os turistas afluíram para Chernobyl. Os pioneiros, é claro, arriscaram a própria saúde e até mesmo a vida. Mas com o passar dos anos, o nível de radiação caiu, e hoje é até permitido dar passeios oficiais no território de Pripyat e Chernobyl. Nem todos os aventureiros concordam em seguir obedientemente um guia ao longo dos caminhos percorridos. Muitos dos que se atrevem a visitar Chernobyl fazem isso sozinhos. Essa decisão foi tomada por um residente britânico chamado Neil Ansell. Ele decidiu que não seria interessante explorar a zona como parte de um grande grupo. Ansell contratou um guia individual e foi para Pripyat. Os britânicos visitaram o parque de diversões, caminharam por edifícios administrativos, escolas e hospitais abandonados, e em seguida decidiram verificar o nível de radiação da cidade. O dispositivo de medição reagiu lentamente à área circundante. O nível de radiação na área turística era relativamente baixo. Tudo mudou quando Ansell encontrou uma sacola cheia de itens na vegetação rasteira nos arredores da cidade. Passando um dispositivo de mediação sobre ele, o homem ficou surpreso. O dispositivo registrou um nível de radiação de 2.728 millisieverts, que é quase 200 vezes maior do que uma tomografia computadorizada. Em comparação, uma única exposição a uma dose de 5.000 millisieverts pode ser fatal em um mês. Não se sabe o que permitiu ao homem se abster de um ato precipitado. Fosse um guia experiente ou um forte senso de autopreservação, mas Ansell nunca abriu o saco. Além disso, ele preferia ir o mais longe possível. A descoberta surpreendeu o mundo, e muitos usuários da internet que leram a história de Ansell comentaram que o caminhante deve ter encontrado o saco abandonado por algum explorador urbano. Falando de lugares inexplicáveis e misteriosos, é impossível ignorar o Google Maps. Afinal, esse serviço nos permite viajar virtualmente pelo mundo. Mas nem sempre no Google Maps podemos ver apenas ruas e paisagens inofensivas. Às vezes você pode encontrar algo misterioso, místico e assustador. A seguir eu vou mostrar imagens do Google Maps que ninguém deveria ter visto. No ano passado, um explorador amador do Google Maps encontrou um lugar curioso, que imediatamente atraiu a atenção dos usuários. Nas imagens de satélite tiradas na área do Vale da Morte, nos Estados Unidos, foi encontrado um objeto obscuro de cor preta com uma tonalidade verde ácida. Seu comprimento é de cerca de 135 metros, e bem próximo a ele há uma cavidade que foi imediatamente chamada de local de pouso de OVNIs. A 14 quilômetros de distância encontra-se um avião acidentado. O que é isso? Um OVNI real que caiu no deserto e foi guardado pelos militares? Ou outra coisa? Parece que não devemos descartar a versão UFO, porque existem outras imagens semelhantes no Google Maps. Há alguns anos atrás, por exemplo, um usuário olhando para um mapa de uma floresta romena notou um disco voador prateado que estava meio coberto por galhos de árvores. Graças à luz e sombra, podia-se ver claramente o contorno de uma nave alien com escotilhas redondas. O Google Maps realmente captura OVNIs de vez em quando? Eu não sei sobre o objeto do Vale da Morte, mas o OVNI romeno acabou que era uma bomba de água abandonada comum. Monstro do Lago Ness.
Enquanto alguns usuários discutem alienígenas, outros acreditam que graças ao Google Maps o mistério do monstro do Lago Ness finalmente foi resolvido. Essa é a opinião de Liz Stout, moradora dos Estados Unidos que descobriu o famoso monstro do Google Maps há cerca de 4 anos. A mulher disse que começou a procurar um monstro depois que foi demitida de seu emprego. Ela notou que propositalmente olhava os mapas por várias horas por dia e, eventualmente, a sorte sorriu para ela, e ela notou uma silhueta estranha, que se parece com a silhueta do monstro do lago escocês. Na foto publicada, você pode ver uma silhueta escura saindo vários metros da água. É mais ou menos assim que o monstro foi retratado pelos artistas, e é assim que aparece em várias fotos não confirmadas. Símbolo estranho. Vamos esquecer os aliens e criaturas lendárias e nos mudar para o Uruguai. Foi lá que um símbolo muito estranho e misterioso foi encontrado. Foi encontrado com a ajuda do Google Maps perto da cidade da Flórida. Sim, não é o estado americano. Esse símbolo destaca-se claramente nos patamares vizinhos. Parece algum tipo de tridente, que é bem grande em tamanho. Embora seja de fato um marco na Flórida uruguaia, os moradores ainda não sabem o que é. De acordo com uma versão, essas árvores foram plantadas dessa forma por agricultores. E isso aconteceu há cerca de 60 anos. De acordo com outra versão, é uma referência ritual ao recipiente que contém o elixir da vida eterna. Infelizmente não se sabe ao certo o que realmente é. Padrões. Se nos mudarmos do Uruguai para a vizinha Argentina e olharmos para os campos da província de Rio Negro, em algum momento poderemos encontrar uma imagem como essa. Parece estranho, para dizer o mínimo. Vemos alguns padrões misteriosos espalhados pelo chão, mas quais são eles? Eles poderiam ser o trabalho de aliens que dispararam suas armas contra a Terra nos tempos antigos? Ou talvez seja uma mensagem deixada por uma civilização desconhecida? Na verdade, tudo é simples. É um campo de petróleo? Sim, o petróleo é produzido não apenas na Rússia, Arábia Saudita, Canadá e Irã, mas também na Argentina. Em geral, gás e petróleo são os mais importantes recursos de combustível de energia desse país, de modo que campos semelhantes podem ser vistos em outras províncias da Argentina. Aqui vemos uma imagem semelhante. O Google Maps capturou alguns padrões estranhos no deserto. Do lado de fora pode parecer um povoado desconhecido com casas redondas, ou outro mistério. Na verdade é mais simples do que isso, mas isso não torna as fotos menos assustadoras. Esse é um local de teste em Nevada. Os pontos que você vê são crateras de explosões nucleares. O local de teste fica a apenas 105 km de Las Vegas e está em operação desde 1951. Mais de 900 explosões nucleares foram realizadas aqui desde então. As bombas foram detonadas na superfície e no subsolo. O resultado é uma paisagem pós-apocalíptica. O local do teste e o campo de petróleo são certamente interessantes, mas e a cena do crime? Você também pode encontrar isso no Google Maps. Se olharmos para o largo da cidade de Almere, na Holanda, podemos ver uma imagem assustadora. Árvores, paisagem e um cais com vestígios de sangue. Você pode ver que alguém está arrastando um corpo para a lagoa para escondê-lo. Parece assustador. O Google Maps realmente capturou o verdadeiro massacre? Felizmente não é. Embora seja muito fácil confundi-lo com um assassinato. Na verdade, a foto é um retriever que estava passeando com seu dono. O cachorro simplesmente pulou na água e depois correu para seu dono, que estava de pé no pier de madeira. O cachorro deixou um rastro molhado atrás dele que os internautas confundiram com um rastro de sangue. Poucas pessoas sabem, mas o Google Maps não funciona apenas na Terra. Com a ajuda do Google Maps, você pode viajar até Marte. Esse recurso foi adicionado há alguns anos. Em geral, você pode visitar vários planetas e satélites de uma só vez, mas estamos interessados em Marte, porque lá você pode ver isso. Alguns edifícios misteriosos estão na superfície do planeta vermelho. Será que a colonização de Marte já começou, mas não dizem nada sobre isso? Ou esse é um complexo residencial de marcianos? Na verdade, é um ovo de Páscoa muito legal. Você pode chegar a essa base e ver que as estruturas são de um escritório do Google. Quem sabe, talvez em algumas décadas esse escritório esteja em Marte de verdade. Gigante no deserto. Percorrendo as imagens do Google Maps na América do Sul, você pode encontrar uma enorme imagem de um gigante. É inesperado, vai surpreendê-lo ou até amedrontá-lo, pois você não espera ver algo assim em algum deserto distante. O que é isso? Esse é um grande e antropomórfico geoglifo, chamado Gigante do Atacama. Seu comprimento é de 86 metros, então não há problema em vê-lo mesmo de um satélite. Na verdade, ele só pode ser visto por completo a partir de um satélite ou de uma visão aérea. O surpreendente é que o gigante não é feito por pessoas modernas, mas pelos aborígenes que viveram aqui há cerca de 3.000 anos. Quem precisava criar um geoglifo tão grande? E com que propósito ele foi criado? Algum palpite? Pentagrama.
Se você percorrer as imagens do Google Maps na área da cidade de Lysakovsky, no Cazaquistão, poderá ver um pentagrama gigante. É inesperado e até assustador tropeçar nele, porque o pentagrama é frequentemente associado ao diabo. Parece que ritos ocultos, iniciações e sacrifícios são realizados nesse lugar. Algumas pessoas até acreditam que existem vampiros nessa área, mas é claro que isso não é verdade. Na verdade, o pentagrama é um acampamento de verão para crianças. A explicação é simples: as árvores foram plantadas em forma de estrela como símbolo da União Soviética, ou seja, não é um pentagrama, mas exatamente uma estrela. Basta olhar para a foto de um ângulo diferente. Aliás, o acampamento de verão nunca abriu, mas o parque ficou mundialmente famoso por causa das imagens de satélite. O que poderia ser mais assustador do que um pentagrama no norte do Cazaquistão? Que tal uma aldeia inteira com habitantes sem vida? Se formos à ilha japonesa de Shikoku e olharmos para a vila de Nagoro, poderemos ver exatamente essa imagem. Centenas de bonecos estão espalhados por toda parte, alguns sentados no ponto de ônibus, outros trabalhando no campo e outros apenas escondidos. De qualquer forma, o cenário é assustador. Parece uma cena de um filme de terror, mas é um lugar totalmente real. Quando você descobre a verdade sobre essa vila, ela começa a parecer menos assustadora. O fato é que Nagoro costuma ser uma vila bastante grande, com centenas de pessoas morando lá o tempo todo. A aldeia estava quase completamente despovoada quando os jovens começaram a abandoná-la em massa no século passado. No começo do século XXI, uma mulher chamada Tsukumi Ayano voltou para lá. Ela não queria ver a aldeia quase deserta, então decidiu fazer uma boneca em tamanho real para cada um dos aldeões que haviam partido. E foi assim que Nagoro se tornou a Vila das Bonecas. É incomum, mas assustador. A imagem do Google Maps a seguir dá o que pensar. Mostra uma pirâmide localizada na Antártida. Você pode ver claramente os lados da estrutura e suas facetas. A semelhança com as notórias pirâmides egípcias é óbvia. Mas o que é isso realmente? A maioria dos cientistas céticos argumentam que não é algum tipo de estrutura, mas apenas parte de uma cadeia de montanhas. Uma montanha comum que assumiu uma forma tão fora do padrão devido a ventos fortes. Teóricos e ufólogos não concordam com eles. Eles acreditam que a montanha não poderia ter uma forma piramidal tão perfeita e têm certeza de que essa é uma pirâmide real construída por aliens. É impossível verificá-lo ainda. A pirâmide está localizada em uma região remota da Antártida, onde nenhum homem ainda pôs os pés. Você quer saber o que mais se esconde sob o gelo desse misterioso continente? Então fique ligado, porque na parte final desse episódio eu vou te contar que criatura vive sob o gelo da Antártida e por que um buraco do tamanho de um país está se formando no meio desse continente. Entre as teorias malucas sobre a Antártica está a lenda de uma cidade subaquática. Até mesmo alguns historiadores compartilham desse ponto de vista. Mas será que a Antártica realmente pode ter aparecido no lugar da mítica Atlântida? Ou a consonância não passa de uma coincidência? Segundo as lendas antigas, Atlântida é uma ilha mítica. A hipótese de uma Atlântida antártica foi publicada pela primeira vez em um jornal italiano há quase meio século. O artigo relatou que cientistas americanos encontraram vestígios inegáveis de alta civilização pré-histórica que existiu em nosso planeta há cerca de 15 mil anos. Essa hipótese foi desenvolvida no livro do italiano Flávio Barbiero, Uma Civilização sob o Gelo, que provou que a Atlântida estava localizada no lugar da atual Antártica. O clima naquela época era bastante quente, há 10 mil, 12 mil anos atrás, quando a Terra colidiu com um corpo celeste de enorme massa e tamanho. O impacto mudou o eixo da Terra, resultando em inundações, terremotos gigantescos e fortes chuvas que destruíram a Atlântida. A Atlântida Antártica se encaixa perfeitamente nas lendas antigas, pois está localizada simultaneamente nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. De acordo com a história de Platão, seus habitantes podiam controlar as águas de 3 continentes ao mesmo tempo. Crânios estranhos. Foi uma notícia impressionante que crânios haviam sido encontrados recentemente no gelo da Antártica. E eram crânios estranhos também. 3 crânios antigos de formato oblongo foram descobertos no continente por uma equipe de arqueólogos. Relatórios afirmam que um arqueólogo chamado Damian Waters e sua equipe descobriram os crânios em uma área chamada Lapile. Eles foram considerados os primeiros restos humanos encontrados na Antártida. Mas do nada eles passaram a ser os primeiros restos alienígenas encontrados na Terra. Sendo que crânios alongados semelhantes foram encontrados antes, principalmente no Egito, Síria e Mesopotâmia. Todo o gelo do mundo. Existem muitas teorias da conspiração em torno da Antártida. Haveria realmente as bases do Terceiro Reich aqui? É possível que sim. Um enorme terreno baldio coberto de neve 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos é o lugar ideal para um campo de treinamento secreto. 99% da Antártica é composta de gelo. Sim, há muito gelo. Cientistas estimam que as partes oriental e ocidental do continente representam 90% do gelo total do planeta. Mesmo essas condições adversas não impedem cientistas e viajantes. Desde 1820, vários grupos e equipes foram enviados ao continente. Um dos mistérios que os exploradores encontraram durante suas visitas foi o chamado gelo cantante.
A enorme plataforma de gelo Ross canta quase constantemente, até os dias de hoje. A frequência desse som é muito baixa para ser ouvida pelo ouvido humano, mas os sensores sísmicos estão à altura dessa tarefa. Cientistas dizem que o estranho canto é causado por fortes ventos que fazem vibrar a neve e o gelo na superfície da plataforma. Mas então, como a mudança repentina do tom de canto pode ser explicada? Como se viu, não depende da mudança dos ventos. Será que o canto do gelo é causado por outra coisa, ainda não explicável? A terra mais seca. É difícil de acreditar, mas é na Antártida que algumas das terras mais secas de nosso planeta estão localizadas. São os vales secos McMurdo, que têm uma área de cerca de 8.000 km² e consistem em 3 oásis antárticos, onde quase não existe gelo e neve. A razão para isso são os ventos mais fortes soprando perto do solo e atingindo velocidades de 150 km por hora. Cientistas descobriram que algumas partes dos vales secos de McMurdo não têm precipitação há 2 milhões de anos. Essa área é considerada especialmente protegida. Devido à ausência de cobertura de gelo, é conveniente realizar pesquisas geológicas. Além disso, os vales secos de McMurdo estão próximos das condições naturais de Marte e, portanto, espaçonaves foram testadas nos vales. Nova criatura. Recentemente, a uma profundidade de cerca de 350 metros, os arqueólogos americanos descobriram algo realmente assustador. Uma criatura desconhecida da ciência. A que classe ela pertenceria? Até agora, isso é desconhecido. Felizmente, a nova criatura era relativamente pequena. O comprimento de seu corpo era de apenas 20 centímetros. Não devemos ter muito medo, mesmo que seja apenas mais uma brincadeira. Seria extraterrestre? Nas terras planas e luminosas da Antártida, qualquer mudança é bastante visível. Nesse ambiente, uma queda de meteorito simplesmente não pode passar despercebida. Em parte é por essa razão que a maioria dos meteoritos que estudamos foram encontrados no continente relato. Nos últimos 50 anos, cerca de 10.000 meteoritos de diferentes formas e tamanhos foram encontrados na Antártida. Alguns deles têm vários bilhões de anos. Eles estão entre os convidados de Marte. O que a Antártida e o planeta Marte podem ter em comum? Pelo menos algumas pedras. O meteorito marciano conhecido como Allan Hills 84001 foi encontrado nas montanhas Allan Hills, na Antártida, em dezembro de 1984. Essa descoberta causou um grande clamor público por causa das estruturas microscópicas fossilizadas encontradas na superfície do meteorito que poderiam ser bactérias. A questão da origem das bactérias ainda está em aberto, mas é sustentada pelo fato de que o tamanho das estruturas encontradas é de 20 a 100 nanômetros de diâmetro, que é muito menor do que qualquer forma conhecida de vida celular. Especula-se que o meteorito se separou de Marte há 4 bilhões de anos. Naquela época ainda havia água líquida. Os outros meteoritos encontrados na Terra são de um período posterior. Foi uma descoberta única, confirmando a teoria da origem extraterrestre das bactérias. Além disso, de acordo com cientistas, é interessante, porque esse meteorito em particular pode ter destruído a vegetação na antiga Antártida tropical. Achados de Marte também foram descobertos no século XXI. Outro meteorito de origem marciana foi encontrado em dezembro de 2003, a 750 km do Polo Sul. E aqui temos outro pequeno meteorito que atingiu a Terra em 2002. Ele foi encontrado apenas em 2015. Esse espécime apresentava restos fossilizados de bactérias no planeta vermelho. Quanto tempo temos que esperar para que algo maior chegue em um meteorito? Buraco. Acredita-se que o terreno da Antártida não é tão estático quanto parece. Em 2017, um enorme buraco do tamanho da Irlanda foi descoberto no meio do continente. De acordo com cientistas, geralmente grandes cavidades são formadas em relativa proximidade do gelo e do mar. Mas o buraco, que foi apelidado de Polínia, estava localizado a várias centenas de quilômetros da linha divisória. Isso indica que apareceu como resultado de alguns processos desconhecidos. Um buraco anterior desse tamanho apareceu aqui na década de 70, mas permaneceu não estudado devido à falta de instalações de observação por satélite. Nos 40 anos seguintes, a cobertura de gelo do mar permaneceu intacta. É prematuro dizer que o buraco no gelo marinho foi causado pela mudança climática global, mas ainda não há resposta para a questão do que exatamente faz com que esses buracos apareçam a cada meio século. A vida secreta. É difícil imaginar que uma região tão agreste como a Antártida pudesse ser habitada por um grande número de espécies, mas é uma realidade objetiva. A comunidade científica foi convencida pela descoberta de lagos sob camadas de gelo de vários metros de altura. Acredita-se que os organismos vivos podem viver nas águas dos lagos, porque contêm todos os fatores necessários para a vida. Por exemplo, água doce com alto teor de oxigênio e temperatura da água relativamente alta. Os micro-organismos adaptados à vida sob tais condições podem ter propriedades únicas, porque foram isolados da biosfera terrestre por um longo período de tempo, e portanto, seus processos evolutivos ocorreram de forma independente. Os dados disponíveis indicam que as bactérias são as candidatas mais prováveis à vida em um lago subglacial. São essas criaturas que seriam capazes de sobreviver na escuridão total e em excesso de oxigênio.
Mas os cientistas conseguiram encontrar essas bactérias? Em 2014, um ecossistema próspero e ativo foi descoberto em um lago. Os micro-organismos foram isolados do ar fresco e da luz por milhões de anos, mas sobreviveram graças ao metano e ao amônio. Essa descoberta sugere que a vida alienígena não é tão impossível quanto se pensava anteriormente. O que impede esse ecossistema de habitar, por exemplo, o satélite gelado de Júpiter, chamado de Europa? Em outubro de 2016, os cientistas relataram a descoberta do que eles disseram ser um organismo único no lago subglacial Vostok, na Antártida. A bactéria que eles encontraram tinha uma semelhança genética com seres vivos conhecidos pela ciência moderna de apenas 86%. Acredita-se que essa bactéria única, que pode sobreviver a uma pressão de 400 atmosferas, pode ser de origem extraterrestre. Isso é indicado por sua composição genética e química. Cientistas explicaram que a bactéria conseguiu sobreviver no lago subglacial que se formou há 15 milhões de anos devido ao fato de que existem nascentes geotérmicas no fundo do lago e a água é altamente enriquecida com oxigênio. Qual lugar desse episódio você achou mais inusitado? Diz pra mim nos comentários. Clique no botão curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para não perder os novos episódios. Muito obrigado por assistir.